Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vós, amém? Quero abençoar todas as classes, professores que estarão indo agora para serem ministrados e ministrar, que o Senhor vos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Toma o seu lugar aí, querido. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero, de uma forma bem objetiva, até por ocasião da ceia, estar dando para você um complemento, se assim eu posso denominar, daquilo que o Senhor tem falado com a gente de uns cultos para cá. Essa semana eu fui um tanto quanto surpreendido com algo. Isso para mim foi muito forte. Quando nós, por misericórdia de Deus, ao pregarmos no domingo passado, nós relatamos o fato de Deus ter chegado em determinado momento a Abraão e ter dito para ele de uma forma enfática, talvez de uma forma dura, não sei. Mas eu estou no ministério há 21 anos. E eu já vi acontecer muitas coisas, irmãos, muitas coisas. Mas tem coisas que ainda não aconteceram, mas eu creio que elas irão acontecer. Mas agora Abraão Obrigado, querido. Abraão, nesse momento em que o Senhor chama ele, fala com ele e diz a ele, de uma forma bem, eu creio, incisiva, de uma forma bem ali, veemente, eu creio, ele chega para ele e fala: anda na minha presença e ser perfeito. Mas já haviam 24 anos que Deus estava querendo fazer uma obra maravilhosa na vida de Abraão. E todas as vezes, o Abraão não permitia que Deus fizesse o que Deus prometeu fazer. Você vai entender o que Deus quer falar conosco aqui. Mas depois de um ano que Deus falou com ele sobre o anda na minha presença e ser perfeito, diga assim comigo, 1 ano. Tudo se cumpriu. E eu quero profetizar que esse pode ser o ano da sua vida. Se você entender o que é anda na minha presença e ser perfeito. Porque eu não sou perfeito. E o Espírito Santo falou comigo essa semana, Salvador, que muitos, quando a gente fala sobre isso, anda na minha presença e ser perfeito, uns até indagam, será que ele acha que ele é perfeito? Estou aqui para responder para você, não sou. Mas como eu ando na presença dele de forma perfeita? Muitas vezes eu não consigo. Mas o fato de eu não conseguir, não é que mudou a promessa dele. Simplesmente ela não vai se cumprir naquele ano. Isso foi para Abraão algo que custou 24 anos. Estamos juntos? Mas teve um ano especial na vida dele. Teve um ano que ele entendeu o que é andar na presença de Deus e ser perfeito. E o Senhor vai dar essa receita para nós aqui nessa noite. E quando o Espírito Santo falou comigo, de repente você fala algumas coisas que as pessoas ficam de uma certa forma, não vou dizer nervosas, assim, indignadas, fala assim, pô, que esse cara, ele acha que ele é o... Não sou, irmãos. Mas o Espírito Santo me mostrou que tem essa questão e como responder isso. Esse é o desejo do meu coração nessa noite, por isso que eu estou aqui de uma forma bem maracujina, porque eu quero que uma unção de mestre, talvez, quem sabe, possa vir sobre a minha vida para que esse ensinamento, que não é nada novo, possa alcançar você. E você vai ver que tem muitas coisas aqui, muitos anos. A palavra ano é algo muito forte na Bíblia. A Bíblia vai falar sobre ano de fome. A Bíblia vai falar, abra e coloca aí para mim, por favor, Jeremias 17. Versículo de número 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.
porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Diga assim comigo: e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Eu não sei que ano você está vivendo. Eu já vivi anos terríveis, irmãos. Eu tive experiências que eu não tenho tempo para isso, devido à ceia, de relatar novamente aqui. Quando eu me envolvi em uma situação, muitos aqui o sabem, de ajudar uma pessoa fora da direção de Deus, isso me custar 100 mil reais, e eu ficar um ano para reverter aquela situação, quando Deus me deu uma instrução acerca de como eu devia lidar com aquilo. Naquele mesmo ano eu não só paguei os 100 mil, como sobrou os 25 mil para comprar o carro da Marluce. Vocês sabem de cor e salteado, talvez para contar no meu lugar o testemunho. Mas foi durante um ano que eu reverti aquele cenário de estar devendo por banco, e ter que vender o carro da minha esposa para cobrir conta, e naquele ano reverteu todo aquele cenário, um ano, e ainda sobrou 25 mil em caixa, limpo, dinheiro para comprar um carro à vista, sem financiamento. Isso aconteceu no período de um ano, quando eu andei na presença de Deus de forma perfeita. Pastor, como foi isso? É isso que o Senhor me coloca aqui para fazer nessa noite. Como que homens de Deus andaram na presença dele de forma perfeita? E diga comigo assim: e no decorrer de um ano, reverter os cenários. É essa a proposta, querida, a introdução é essa. E eu não sei o que você luta. Eu tenho lutas ainda, irmão, que eu ainda não consegui receber talvez uma semente de uma direção certa, ou ainda não ouvi. Assim como Deus, ele chega para o profeta Samuel, e ele não está falando com Eli, ele está falando com Samuel. Mas Samuel não entende, e Samuel vai correr atrás de Eli. Eli fala: você me chamou? E ele ali: não te chamei, volta a dormir. Então não é que Deus não fala. Diga assim para você me ajudar: não é que Deus não fala. Se tem uma coisa que Deus faz é falar. E Ele vai continuar falando nessa noite, nesse lugar. Só que muitas vezes Deus fala, e eu, como Samuel, não entendo. Deus fala de novo, Deus fala de novo, e Deus vai falar de novo aqui, queridos. Ele vai explicar para nós o que Ele espera de mim, de você. Porque eu creio, irmão, que não importa se é ano de pandemia, se é ano de sequidão, se é ano de fome, se é ano, denomina ele, ano que for na sua existência, Deus tem um projeto de no mesmo ano fazer você frutificar. Eu vou repetir. Deus tem um propósito de fazer você independente do ano. Deus não está preocupado com o ano, irmão. Deus está preocupado com você ser ou não ser perfeito na presença dEle. Amém? Só para a gente introduzir o assunto, é tão tremendo essa questão de um ano, dentre tantas coisas que o Senhor me deu, tremendo que foi praticamente sem pegar na Bíblia. Ele foi me falando e eu fui anotando num papelzinho, depois que eu fui procurar os textos. Tem hora que, meu Deus, tem dia que você fica a semana inteira e você não consegue nada, você pega um monte de coisa e tem semana que é mais light. Você está no rio pescando, Deus está te dando o texto. Deus é bom. Abra a sua Bíblia aí, por gentileza. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Samuel 7, versículo 15. Aqui no tempo dos juízes, o profeta Samuel, esse homem levantado por Deus, não faz necessidade alguma de estar falando alguma coisa sobre Samuel, todo mundo aqui conhece. Nenhuma palavra da boca desse homem caiu por terra. E diz que esse homem, um juiz aí, um profeta, ele julgou todos os dias de sua vida a Israel. Diga assim comigo: de ano em ano, olha que isso, que coisa tremenda, de ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Ou seja, ele tinha altar, e você e eu temos que ter altar nas nossas casas, nos nossos quartos, um local que você recebe de Deus.
Mas esse homem tinha um ministério que ele recebia a direção de Deus, orientação de Deus que era para ser colocado em Betel. O que era a direção que tinha que ser dada em Mispa. O que era a direção para esses locais em que ele estava ali com o seu ministério. Ele percorria aquela região, então ele levava lá, olha, o Senhor tem falado que é para vocês estabelecer aqui assim, assim, assim e assim. E ele virava as costas e ia embora. Mas no outro ano ele voltava para saber se estava sendo colocado em ordem aquilo que Deus tinha dado a ele no altar. Ou seja, querido, Deus não vai cobrar um resultado de você em menos de um ano. É por isso que o plantio e uma colheita, você vai falar a colheita de 2019 foi a maior safra, a colheita de 2020. Quando se fala de colheita, plantio e colheita, diga assim comigo, está dizendo respeito a um ano. E é isso que o julgamento dele aqui, ele julgava aquela questão, mas ele voltava de ano em ano para ver o resultado daquilo que ele tinha semeado naquela região através do altar. Não adianta também você semear algo que você não recebe no altar. Por isso que nós temos que ter altar nas nossas vidas, onde você tem um relacionamento diário com o teu Criador. Mas deixa eu trabalhar essa questão. Não somente isso, mas vamos colocar um princípio de honra, que nós falamos um pouco aqui nesta manhã. E diz a palavra do Senhor que também um outro profeta, Eliseu, ele passava sempre ali por Sunem, e havia uma mulher rica, e essa mulher viu na vida daquele homem, esse que passa sempre por nós, um santo homem de Deus. Então vamos construir aqui um pequeno quarto junto a um muro, e você conhece bem, já pregamos sobre os 4 objetos que ela colocou ali, e enfim, toda vez que aquele profeta passava, não só hospedava ali, mas comia pão naquela casa, ele era honrado ali. E pelo fato dele ser honrado ali, certa feita ele se levanta e fala assim, ei, que é que se há de fazer por essa mulher? Ela tem nos tratado com tanto desvelo, o que é que eu posso fazer? Falar a respeito dela com o rei? O que é que eu posso fazer em benefício a essa honra que ela tem praticado para comigo? E essa mulher simplesmente diz assim, eu habito no meio do meu povo, estou tudo bem, eu não preciso de nada. Mas querido, aquele ajudante do profeta que estava com ele ali, falou, olha, ela é uma mulher que não tem filho, e o marido dela é bem velho. Qual foi a palavra do profeta? Diga assim comigo, daqui 1 ano. Ei querido, quanto tempo que demora para gerar uma criança? 9 meses. Vou te explicar por que de 1 ano. Não podia falar assim, daqui 9 meses você vai abraçar um filho, podia ou não? Podia fazer o milagre naquele dia, porque assim, tem a parte de Deus. Me ajuda aí, fala, tem a parte de Deus. E tem a nossa parte. Para a parte de Deus ali, querido, se cumprir, nós podemos falar depois sobre isso, e vamos falar sobre Abraão e Sara, que nem era Abraão e Sara, né? Era Abraão e Saraí. Mas depois de 24 anos, tudo que eles queriam era ter um filho. Ele já estava conformado em colocar ali o seu mordomo para ser o seu herdeiro. Quem sabe vai ser esse? E Deus insistia com ele que era um que ia ser gerado dele mesmo. Mas ele já estava, diga comigo assim, com 99 anos. Imagina isso, irmãos. E Deus fala para ele que daqui 1 ano você vai abraçar um filho. Mas o que aconteceu para Deus fazer essa promessa? O mesmo que aconteceu, o mesmo cenário que aconteceu aqui com a sunamita e com o profeta. Diga assim comigo, princípio de honra. Vamos ler o texto? Gênesis 17, por gentileza. Queridos, eu creio que Deus quer fazer tantas coisas nesse ano ainda. Vou repetir, Deus quer fazer tantas coisas lindas nesse ano ainda. E pode ser que você tenha uma promessa, pode ser que você está lutando por algo aí, assim como esse homem há 24 anos. Não sei.
Tem histórias da Bíblia aqui, relatadas aqui, de homens que 38 anos para um milagre, 25, a mulher do fluxo de sangue. Olha isso, quantos anos ali padecendo na mão dos médicos, mas teve um ano que aquela mulher teve uma atitude diferente. Quem sabe esse ano seja o ano seu e meu, para entendermos esse princípio e colocarmos em prática de uma forma sobrenatural e vermos Deus fazer coisas tremendas, irmãos. Eu creio nisso. Mas olha isso aqui, capítulo 17, quando atingiu Abraão, nem Abraão não era, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Como Deus, que sabe todas as coisas, pede perfeição para um ser imperfeito como eu. É aqui que muitos falam, Deus fala para ser perfeito, mas eu não consigo fazer aquilo que o pastor prega. Consegue sim. Você vai entender o que é ser perfeito na ótica de Deus. Eu também consigo, só que muitas vezes, querido, nesse período de um ano, eu perco a minha bênção. Diga assim comigo, o período entre uma safra é considerado período anual. Só que você vai compreender, assim como eu, que a parábola do semeador diz que lança-se boa semente no campo. Diga assim comigo, mas dormindo os homens, veio também um inimigo e semeou o joio. Então, querido, entre a semente do teu milagre, o inimigo vai colocar uma semente também, de joio no meio. Olha isso, era para nascer só trigo. Mas assim, muitas vezes, você e eu, nós dormimos. E dormindo o homem na vigilância daquilo que é uma palavra que não volta para ele vazia, mas cumpre o que lhe apraz e prospera naquilo para que ele a envia. Querido, a palavra não vai voltar vazia, vai se cumprir. Mas talvez não cumpre nesse ano, mas a palavra não volta. Está ali para ser cumprida. Quem sabe no outro ano ele fala de novo. E quem sabe no outro ano aparece o inimigo e semeia algo no meio aí também, que você também não colhe. Mas a palavra não volta. E a palavra está aí para se cumprir. Em dado momento Deus falou: ei Abraão, eu quero fazer. Mas eu preciso que você leve a sério o que eu estou falando com você. Anda na minha presença e ser perfeito. E aí eu fui buscar em Deus, Senhor, mas como que eu vou pregar isso? O que eu vou falar para o povo? O que é esse anda na minha presença e ser perfeito? E é tão simples, irmão, para eu não dizer que é simplório. Só que eu tenho que entender esse processo entre a semente que Deus semeia e o que o inimigo pode semear e que pode fazer eu perder o plantio ou atrasá-lo. O medo pode fazer eu descer para o Egito, como aconteceu com Abrão. Ele tinha uma promessa, mas ele desceu para o Egito. Chegando no Egito, ele teve que mentir, e você sabe da história até para me ensinar. Mas, querido, quando Deus chama ele e fala: anda na minha presença e ser perfeito, olha o que acontece aqui. Versículo de número 2. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Querido, se você for estudar isso, eu não tenho tempo para isso, mas eu te aconselho você fazer esse estudo. Quando Deus chamou ele para realmente uma aliança, um concerto de seriedade, anda na minha presença e ser perfeito, Deus começa a dar as condições do pacto, as condições da aliança. Mas depois que Deus deu todas as características de que deveria ser, de que forma vai ser esse nosso acordo, sobre circuncisão, enfim, acontece o que está no versículo de número 22. E finda esta fala com Abraão, diz assim, depois de Deus ter falado com Abraão, diga assim comigo, Deus fez igual o profeta. O profeta passava e ele dava a direção. Ele só voltava daí um ano para ver o resultado. Então Deus falou tudo com ele. Mas quando Deus acabou de falar com ele, e finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. O que Deus espera agora? Que o Abraão coloque em prática aquilo que ele recebeu do Senhor. Olha que coisa séria, irmão. E aí depois nós vamos ver o seguinte aqui no versículo 23.
Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão, diga comigo, da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Olha aqui, irmão, esse homem, ele tinha direções de Deus tremendas, do que Deus ia fazer, do que Deus ia falar, mas quando Deus fala com ele, antes da minha presença ser perfeito, Deus colocou para ele condições. Você vai ter que circuncidar, tá? O nascido de 8 dias, você vai circuncidar tudo. E ele mesmo se circuncidou tendo 99 anos de idade. Depois disso você vai ver várias coisas aí, e o Senhor aparece de novo a ele. Capítulo 18, por favor. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze como dissestes. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, a tua mulher? E disse ele: ei-la aí na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Querido, para ganhar tempo, coloca para mim Gênesis 21, 5. Diga assim comigo: e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Querido, deixa eu passar algo para você aqui. Se você vê depois do Gênesis 21, quando o seu filho Isaque completou 8 dias, diga assim comigo, 8, ele o circuncidou. Porque lá no pacto que Deus fez com ele, anda na minha presença e ser perfeito, você vai ver que Deus pediu para ele fazer isso, no 8º dia, e ele fez. Ele fez tudo que Deus começou a falar com ele, ele começou a colocar em prática. E a Bíblia vai dizer mais: ele apressou-se em cumprir. Ele correu, ele foi até aquele determinado lugar, prepara depressa isso. Ele correu, ele se apressou para fazer cumprir o que Deus estava falando agora, diferente de ocasiões anteriores. Mas agora ele tinha 99 anos, quando Deus falou com ele, anda na presença de ser perfeito. E ele, querido, tinha só uma promessa. Mas antes da promessa se cumprir, quando apareceu a oportunidade, ele teve uma atitude, diga comigo, de honra. E quando ele teve uma atitude de honra, veio uma promessa: daqui 1 ano você vai abraçar um filho. Diga assim comigo: 1 ano cessou a esterilidade. Mas deixa eu colocar um pouco mais de tijolo nesse pequeno alicerce. Esse homem enfrentou, querido, ano de fome, terra de fome, ano de sequidão. Só que em muitos momentos desses anos de seca, de sequidão, de fome, de medo, ele descia para o Egito, ele fazia o que nós já falamos aqui outra hora. Mas deixa eu passar para você o que acontece na vida do seu filho Isaque. Capítulo 26 de Gênesis. Vai acontecer o mesmo cenário, e na tua geração e na minha também.
Iremos passar por anos de sequidão, por anos de fome, por anos de adversidade, por anos, mas a promessa diz respeito a mim e a você, que mesmo nesses anos, as tuas folhas permanecerão verdes, e você não vai deixar de dar o seu fruto. Mas qual é, pastor, a promessa para isso se cumprir na minha vida? Anda na minha presença e ser perfeito. Qual é o título da mensagem? Como andar na presença de Deus e ser perfeito. Anota o título. Como andar na presença de Deus e ser perfeito. Um ser imperfeito como eu. E talvez você se candidate a ser o segundo. Como vamos ser perfeitos, irmão, e andar na presença de Deus? É justamente isso que fez toda a diferença para vários homens de Deus. Fez para Isaac, fez para Abraão, fez para muitos outros. Já fez na minha vida em algumas circunstâncias. E tem outras que eu creio que ainda vai fazer, se eu simplesmente entender o que é andar na presença de Deus e ser perfeito. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Deixa eu correr um pouco aqui para o Novo Testamento. Diga assim comigo, toda a Escritura. Diga assim comigo, não apenas uma parte dela. Tudo que Deus fala através de homens ungidos, irmão, tudo que Deus falou, as Escrituras foram escritas porque homens de Deus receberam do Espírito Santo e foram colocando nos livros. Tudo que Deus deu aos seus profetas, tudo que Deus deu aos seus servos, virou as Escrituras. E Deus continua falando, e Ele está falando aqui nessa noite de novo. Então, querido, tudo que é Escritura, tudo que está escrito aqui, ó, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, diga comigo, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17, diga assim comigo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Está ficando mais fácil você entender como que é andar na presença de Deus e ser perfeito. Andar na presença de Deus e ser perfeito, irmão, é levar a sério o que Ele fala. E quando Ele fala, eu me apresso em colocar em prática, porque isso muitas vezes vai me repreender, vai me corrigir, vai me instruir. Mas, amado, se eu entender esse princípio, que no meio da minha caminhada eu posso sim ter momentos em que eu até tenho uma boa semente, eu entendi a semente que caiu na minha terra, no meu coração, mas o inimigo está pronto e ele não perde tempo de querer lançar no seu coração medo, joio e tantas coisas, irmão, que fazem essa semente, sabe, como que infrutífera, mas ela não é. O que Deus semeia é a boa semente. Só que o que eu tenho que fazer com essa boa semente, agora que eu quero começar a ministrar? Vamos entender um ano de fome, um período de fome. Eu falei para você de ano de sequidão, falei de algumas situações de Sara, falei de algumas situações da Sunamita, assim como falei um pouco da minha experiência, mas vamos falar de um descendente de Abraão, Isaac. Isaac está em Gerar, e ele tinha já um testemunho do pai, que o pai quando enfrentou fome desceu para o Egito, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, não desças para o Egito. Diga assim comigo, a Escritura, a palavra de Deus, ela chega para corrigir a tua rota, ela chega para te instruir em justiça, ela seja para te repreender, para te redarguir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Sabe qual que é a boa obra, irmão? É aquela que frutifica, e você é frutífero. Só que o inimigo muitas vezes te engana e me engana. Vou te dar exemplos. Esse homem recebe então essa direção, e a Bíblia diz em Gênesis 26:5 que então ele tinha já um propósito, ele tinha já um projeto. O projeto dele não era igual ao de Deus, o projeto de Deus é que ele ficasse, o projeto dele era descer para o Egito, e Deus fala para ele, não desças para o Egito, mas habita na terra que eu te disser e eu serei contigo, porque eu te abençoarei por causa do teu pai. Querido, a paternidade faz muita diferença na tua vida e na minha. Deus honra aquilo que o teu pai faz a teu respeito, se você simplesmente honrar a tua paternidade. E ele está falando, eu vou te abençoar por causa do teu pai. Gênesis 26. E assim ele ficou
em gerar. Agora, querido, o que a Bíblia vai dizer para mim e para você? Que ele ficou naquele lugar, ele semeou 26:12, e semeou Isaac naquela terra. Diga assim comigo, e no mesmo ano, colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você nesse tempo? Te abençoar, me abençoar. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Mas por que ele começou a ser abençoado, começou a plantar e colher? Porque ele foi um homem que andou na presença de Deus perfeito. Deus falou para ele, fica. Ele podia falar, fica nada, aqui está tendo fome. Eu vou descer para o Egito, ver se eu arrumo alguma coisa. Ele habitou na terra. Ele ficou com aquela instrução. Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. A palavra vem, irmão, para me corrigir, para me redarguir, para me instruir, para me advertir, para que o homem de Deus seja, diga comigo, perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Mas espera lá, eu estou falando de um ano e poderia acontecer algo como um nascimento em 9 meses, mas tem no meio joio, tem no meio adversidades. O que aconteceu com esse homem quando ele teve uma situação em que, assim como aconteceu outrora, ele ficou com medo? Porque a sua esposa era muito bonita. E ele disse, não é minha esposa, mas é minha irmã. Ele estava sendo perfeito? Mas a palavra do Senhor chegou para ele e disse para ele o quê? Isaac, não temas. Sabe o que é isso? É a escritura vindo para aperfeiçoar o meu medo. Ele tinha medo. Você tem medo muitas vezes, eu tenho medo muitas vezes, mas querido, andar na presença de Deus e ser perfeito é ter sensibilidade para ouvir o que Ele está pregando, para ouvir o que Ele está falando. E na área que eu estou com medo, eu abrir o meu coração e entender, querido, que tem uma instrução, que Deus não vai, sabe, começar a obra. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Deus começou a boa obra, habita nesta terra e eu serei contigo. Ele habitou a terra, semeou a terra. Ei, aconteceu algo, o inimigo veio e começou a entulhar o poço dele. Está comigo? Ele não perdeu tempo com o inimigo, ele cavou outro poço. O joio vem, a adversidade vem, tudo isso vem, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E Deus começou a falar com ele, irmão, entulhe o poço, eu cavo outro, entulhe o poço, eu cavo outro, entulhe o poço, eu cavo outro, e chegou Deus e falou, não temas, querido, e esse homem diz a palavra do Senhor, num tempo de fome, numa terra de sequidão, não sei, era comum talvez plantar, o que não era comum era colher, porque se tem fome não tem colheita. Se tem fome, a adversidade é tamanha que a terra não produz, mas dentro desse contexto tudo, ele andou na presença de Deus e foi perfeito, quando ele ouviu a direção e colocou em prática aquilo que Deus estava falando com ele. Deus tem falado conosco nesse lugar. E eu quero, como boca de Deus, como profeta de Deus, irmão, tem cenários que vão ser revertidos aqui, querido, mas Deus está esperando isso da tua e da minha parte, uma atitude, com a palavra ministrada, que a gente corre o risco de ter tantas informações, e somente meras e boas informações, mas nós não as colocamos em prática, por obras. Mas Deus continua querendo fazer coisas maravilhosas na minha e na sua vida, nesse lugar. Então nós podemos, amados, caminhar nessa direção. E entender que tem muitas situações que vai se opor a um projeto seu e meu. É por isso que a Bíblia vai dizer em Jó capítulo 22, versículo 28, se projetas alguma coisa, seja firme, e a luz brilhará no seu caminho. Quando te abaterem, então dirás, haja exaltação,
e Deus salvará o humilde. Sabe o que é isso, irmão? No meio do teu projeto, seja ele qual for, o inimigo vai entulhar o poço. No meio do teu projeto, seja ele qual for, vai ter alguém que vai semear, sabe, vai dizer, que isso? Olha só o projeto de Jairo. E um projeto lindo, irmão, de ir até Jesus. A filha de quase 12 anos ali, seu estado de mal a pior. E ele tem uma atitude, deixou ali talvez toda a sua... E quando ele chega até Jesus, ele se prostra e adora. E Jesus então começa a trabalhar na vida dele. Assim como começa na minha e na sua, diante de qualquer contexto que você e eu estejamos vivendo. Mas acontece que quando Jesus já estava decidido, vem a mulher do fluxo de sangue no meio da história. Você conhece bem. Estou apenas aqui fazendo um outro exemplo. Mas quando ele já está crente, que está tudo certo, eu já fui até a pessoa certa, eu já o adorei, ele já falou comigo, ele está falando que vai até na minha casa, está tudo resolvido. Mas no meio do caminho começa a ter uma dificuldade. Porque Jesus para um determinado momento para atender uma outra causa. Fica tranquilo, irmão, que Jesus está atendendo a causa do teu vizinho e ele tem tempo para atender a minha e a sua também. E o que aconteceu aqui? Mas enquanto ele está atendendo a mulher do fluxo de sangue, chega alguém lá e semeia o quê? Em vez de semear uma esperança, ei, Jesus está contigo, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é escritura. Mas Jairo, ele não recebeu ali uma fé, querido. Que bênção que Jesus está indo na sua casa, agora aleluia, glória a Deus. Não, chega alguém e fala, não incomode mais o mestre, a sua filha já está morta. Então, amado, muitas vezes uma notícia, muitas vezes um joio semeado, muitas vezes alguém entulha teu poço, muitas vezes acontece alguma coisa e faz você desanimar de andar na presença dele e ser perfeito. Andar na presença dele e ser perfeito, querido, é não abrir mão daquilo que ele falou. Ele falou, vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Agora ele requer de mim uma atitude, que eu me apresse a colocar em prática aquilo que ele tem me dado como direção. Se coloca de pé. Eu quero ser bem rápido. Porque na situação agora, me perdoe a minha franqueza, me perdoe talvez a minha... Eu vou me ausentar agora. Minha função é só entregar para você a palavra. Agora é você colocar em prática. Eu quero o resultado. Querido, Deus não se deixa escarnecer. Imagina você, se Deus soubesse que eu estou há 24 anos esperando essa bênção. Mas não, querido, Abraão, ele não tinha um filho no colo ainda. Mas ele resolveu fazer diferente do que ele estava fazendo até então. Ele tinha uma desculpa, ele tinha um jeito, ele pegava a escrava, ele descia para o Egito, ele questionava com Deus. Em 24 anos não aconteceu nada. Mas quando Deus chama ele para uma aliança realmente, que ia fazer toda a diferença e fez, Deus teve essa conversa com ele de uma forma um pouco, eu creio no meu espírito isso, que Deus não chegou para ele, Abraão, eu vou cumprir, eu vou fazer, Deus chegou para ele e falou, Abraão, anda na minha presença e para de brincar, leva a sério o que eu estou falando contigo. Abraão, eu tenho a chave da tua vitória. Abraão, eu quero fazer.
Abraão, mas no meu caminho não permite atalhos. Abraão, eu já fui muito vezes Abraão, irmão. Quantas vezes eu tentei de tantas formas, tanto jeito, tantas maneiras, tanto não aconteceu nada. Mas quando Deus falou comigo e eu não abri mão, ainda que me custou preço, muitas coisas, eu vi Deus reverter coisas que aos meus olhos, certa feita aqui para a gente orar e cear. Eu cheguei a uma situação, pastor Marcos, em que depois eu fui desobediente a uma direção sobre a questão da 1935, do cavalo Scania. Eu comecei a pagar todas as parcelas, IPVA, pagar tudo aquilo ali. Eu não deixei uma parcela, querida, não tinha caminhão, não tinha como ninguém tomar nada meu, porque eu não tinha sido roubado. Mas foram pagas todas as parcelas, foi pago o IPVA de um caminhão que não rodou. Mas eu cheguei um dia no meu escritório, e eu peguei todos os meus carnês, e eu comecei a fazer conta. Eu somei os financiamentos, os carnês, eu somei, e eu tinha lá X, e eu comecei a colocar quanto valeria cada um dos equipamentos. Se eu vender essa Scania, se eu vender esse caminhão aqui, se eu vender aquele outro caminhão ali, se eu vender aquela outra carreta lá, se eu vender tudo, eu ia ter 1/4 de X, e eu tinha um X para pagar. Eu tinha 25% de capital para pagar 100%. Estou falando para você de algo de 500 mil reais. Queridos, eu tinha um sonho de uma vez de juntar, quando eu era adolescente, o dia que eu juntar 1 milhão. Meu Deus, como é que vai ser 1 milhão? Não era 1 milhão não, 100 mil. Eu tinha um negócio com 100 mil, eu me vi devendo 500, e se eu vendesse tudo que eu tinha, eu não pagava. E eu estou buscando, querido, uma palavra, estou buscando uma palavra, já falei para vocês que aconteceu na Donep lá, que Deus mandou dar, eu não tinha, e Deus mandou, e não era Deus mandou dar 1.000, não, Deus mandou numa oferta 6 mil reais, 3 mil, Morro Cerulo estava pregando lá no Rio de Janeiro. Já contei essa experiência, mas tem muitas pessoas novas. Eu saí daqui, amados, muitas vezes a gente, desculpa a minha franqueza, talvez seja só eu, mas eu saí para ir para lá, falei: Senhor, o Senhor sabe a minha condição, o Senhor sabe que eu não tenho como ofertar, o Senhor sabe que eu tenho um coração quebrantado no que diz respeito a dízimo e oferta, eu gosto de ofertar na tua obra, mas a primeira coisa, eu não poderia nem ir nessa convenção, mas se o Senhor está querendo que eu vá, eu vou te obedecer, mas eu sei que eles vão falar de oferta lá, e eu não posso ofertar. Então, amado, muitas vezes a gente é assim. Mas quando eu cheguei lá, quem está ministrando sobre oferta é o Morro Cerulo. O homem está falando numa unção tão grande lá, amados, que a hora que ele fala, Deus coloca no meu, sabe, um valor. E ele fala assim: você vai ofertar 3 vezes mais do que o irmão que está do teu lado. Anda na minha presença e ser perfeito. Aí eu fui crente, aleluia. Sou crente, mas não sou bobo. Eu falei: tudo bem, só que eu não vou perguntar para ele. Pastor Rubens estava do meu lado. Ele cutucou meu ombro, quase que eu falei para ele: é bocudo mesmo, não perguntei nada, rapaz. Deixa ser atrevido. Eu falei: meu irmão, aquele jeitão dele: meu irmão, o senhor está falando para me ofertar 1.000. A minha oferta era 3 mil. Anda na minha presença e ser perfeito. Teve outro apelo financeiro, mais 3 mil. Então muitas vezes, amado, o Abraão, ele recebeu dando. Fica assim comigo: o Abraão recebeu dando. Ele se apressou.
ele correu, faz um bolo, pega uma vitela lá, ó, faz tal, tal. Ele aplicou um princípio de honra. E a palavra veio. Por esse tempo de vida, daqui a um ano, você vai abraçar o teu milagre. Muitas vezes Deus vai falar coisa que já falou comigo e fala contigo. E vai continuar falando, irmão, que vai ser loucura. Nesse tempo, Deus reverter coisas. Num tempo de, sabe, num períodos aí, no ano de sequidão, como diz a palavra. Tempo de fome. A Bíblia vai enriquecer-se o varão e foi se enriquecendo mais e mais até que se tornou muito próspero. Tinha possessão de ovelhas, vacas, de modo que os filisteus o invejavam. Aconteceu isso quando, pastor? Num período de fome. Não importa se você está passando por um período de pandemia, se você está passando por um período de sequidão, a tua folha fica verde e você não deixa de dar fruto. Apenas, querido, ouça o que o Espírito Santo tem falado à igreja. Deus tem falado com a gente, irmãos. E eu creio piamente que muitos, eu queria que fosse todos, vão experimentar milagres sobrenaturais nesse tempo. Eu não abro mão disso, porque isso para mim é realidade. E eu sei que há um Espírito, por misericórdia de Deus, sobre a minha vida, e você caminha no mesmo espírito do ministério. A unção de Abraão alcançou Isaac, a unção de um pai alcança filhos, mas alcança filhos que aprendem a honrar. A sunamita não teria aquele milagre se ela não soubesse honrar o profeta. Eu honro os que me honram. É um princípio de Deus. Esse tempo, querido, Deus vai te honrar. À medida que você aplica honra, você é honrado. Eu já recebi muitas coisas que depois eu não entendi. Poderia contar aqui, irmãos, eu não tenho tempo, não quero, acho que eu tenho que me desligar aqui. Mas já tive muitas situações, e simplesmente assim, do nada, Deus falava, olha, pega isso e faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E daí a pouco, porque Ele queria me dar uma coisa muito maior. Mas a gente tem que ter essa sensibilidade. Anda na minha presença e ser perfeito. Sabe por que eu consigo andar na presença dele e ser perfeito? Porque a palavra dele não volta para ele vazia. A palavra dele tem que se cumprir. Se ele mandou fazer e eu fiz, agora é a parte, e a parte dele nunca vai deixar de ser feita. Só tem uma forma de andar na presença dele perfeito, irmão, é colocando em prática aquilo que ele fala. Não tem outro jeito. Um ser como eu e talvez como muitos aqui, imperfeito, só anda na presença dele de forma perfeita se entender a perfeição da sua palavra e da direção do seu Espírito. Eu já vi, como já falei para vocês aqui, vou orar. Situação já contei aqui 300 vezes, eu vou contar quantas vezes o Espírito Santo me fazer lembrar. Eu já vi uma velha de 90 e poucos anos ser endireitada. Aceitar Jesus. Chegar na casa da filha e contar, olha, mas por quê? Porque a minha direção era ir para Minas. E no último dia da viagem Deus falou, eu quero você lá em Goiás. Eu poderia ir para Minas, estava todo mundo esperando a gente em Minas. Talvez seria melhor em Minas, mas Deus tinha uma obra para fazer em Goiás. Quando eu fui para Goiás, eu fui perfeito na presença dele. Chegou lá agora, a parte dele se cumpriu. Quando olha pela vózinha, que morreu com 103 anos, a velha, Deus endireitou. Já imaginou isso? Querido, Deus é bom. Ele continua querendo fazer coisas tremendas no nosso meio. E eu creio que nós vamos ver tantas coisas lindas. Porque esse é um tempo, irmão, tudo que está acontecendo no mundo é porque Deus está requerendo da igreja: andem na minha presença e sejam perfeitos. Deus vai mostrar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça arder no seu coração áreas que talvez ainda você ou eu
estejamos ainda brincando de Egito. Sabe, querido, ainda que a verdade seja a coisa mais difícil de você falar, nunca troque ela por uma mentira. Pague um preço. Pague um preço, que Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Nós vamos cear. Pode tomar seu lugar aí um minuto.